metida demais. Cê tá metida demais. Cê tá metida demais. Olá, tá começando mais um programa Só Saúde aqui na sua UTV. Ó, esse é o nosso programa número 183 aqui nessa emissora. E eu vou falar uma coisa pra você. Antes a gente tava todo dia aqui de segunda a sexta e agora a gente tá no sábado às 19 horas e na quarta-feira às 22 horas. Se você nunca assistiu Só Saúde, eu preciso te dizer que o programa chama Só Saúde mesmo, não é só doença. Entendeu como é que é? Então não é aquela coisa de ficar descrevendo sintoma para você sair da frente do computador sentindo tudo aquilo que a gente falou aqui. Não. Eu trago para você os melhores médicos de São Paulo e do Brasil para te dar a boa informação de saúde, promoção de saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, tudo para cima. Esperança, alegria, saúde, tudo de bom, entendeu? Nada de ficar remoendo aquele negócio, olha a doença, ou fazer terrorismo, cuidado com a esponja que está cheia de bactéria, o teclado do computador está cheio de bactéria. Bom, eu tô cheia de bactéria, minha boca tá cheia de bactéria, você tá cheio de bactéria. Então, aqui não tem esses negócios, entendeu? Aqui tem saúde. Pode ficar comigo. E hoje eu tô aqui com muita alegria recebendo mais uma vez o Dr. Júlio Carvalho, que é urologista lá da Santa Casa de São Paulo. Bom, e ele também é autor, porque ele escreveu vários livros, né? E o Dr. Júlio vai falar pra gente sobre os problemas do homem, a começar pelo grande terror de todo homem, que é a próstata. Que parece um pouco com o negócio de câncer de mama da mulher, né? Parece que todo homem vai ter problema de próstata. Todo problema de próstata é câncer, doutor? Não é, né? Antes de mais nada, boa noite a todos, né? Obrigado, Isabel, mais uma vez juntos. E não é, né, Isabel? A próstata, ela é uma glândula que ela é muito útil numa fase da vida do homem, porque ela produz uma parte do líquido seminal. O testículo produz o espermatozoide e a próstata acaba produzindo o líquido seminal. Então, aquele líquido que o homem ejacula, proveniente da próstata. A partir de uma certa idade, ela vai crescendo com a idade. E os espermatozoides também vêm da próstata? Não, ele vem do testículo. Então, testículo. O testículo produz espermatozoide. E a próstata produz o líquido. Ele, pelo deferente, vai ficar acumulado na vesícula seminal. E a próstata produz 90% desse líquido. Que vai levar os espermatozoides. Ah, então, legal. Ela é útil. Né? Ela tem utilidade. Tem utilidade. Aí, com a idade, ela normalmente ela pesa em torno de 20 gramas. Né? Parece uma amêndoazinha. Aí, com a idade, ela vai crescendo. E esse crescimento dela pode dar dois problemas, né? Um deles é comprimir o canal, que é a obstrução. Então, é um problema benigno. E o outro problema é aparecer alguma célula cancerígena. Então, esses são esses dois problemas que a próstata pode vir a dar com o passar do tempo. Mas por que acontece isso? Bom, o câncer de próstata, ele é um câncer que ele tem fatores genéticos, tendência familiar, né? Então, se o pai dele teve câncer, a chance dele é grande. Se o avô e o pai tiveram câncer, a chance é maior ainda. Então, isso é tendência genética. E alguns outros fatores, a gente sabe que algum tipo de alimento, gordura, também aumenta a chance de você vir a ter um tumor de próstata. E o crescimento dela natural, que é o crescimento benigno, que pode levar à obstrução,
também tem fator genético. Então você tem famílias em que os homens têm mais tendência a ter obstrução e são operados precocemente, né? Mais cedo. E outros homens têm uma próstata muito grande, mas ela não cresce obstruindo. Então, a tendência que cada um tem. Que engraçado. É E aí, se ela cresce, porque se ela não causa nada, se ela cresce e não causa obstrução, ela não causa nada, então... Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Deixa ela lá, Deixa grandona ela quieta. mesmo. Às vezes você tem pacientes que eles vêm assim, os dois conversando, né? Dois amigos conversando. O médico quer me operar, minha próstata tá com 35, 40 gramas. Quer dizer, está com o dobro do que ela tem com 20 anos de idade. Aí outro fala assim, nossa, mas você vai operar, a tua tem 40, a minha tem 80. Meu médico falou que eu não tenho que operar. Então a gente não opera o tamanho da próstata, né? A gente opera o que aquela próstata causa. E o que ela pode causar? Depois a gente fala do câncer. Quando não é câncer e ela cresceu demais, ela pode causar o quê? Obstrução. Essa obstrução que impede o cara de urinar, isso? Ele não consegue, ele começa a ir mais vezes ao banheiro, o jato urinário começa a ficar mais fraco, aí ele começa a levantar mais vezes à noite para urinar, ele tem urgência, tem que sair correndo para urinar várias vezes, ele está numa estrada, ele tem que parar, então ele tem urgência miccional, tem vontade de urinar toda hora. Então isso é o início do problema da próstata. Aí com o tempo isso vai piorando, às vezes com medicamento ele pode melhorar, até que chega uma hora que ela entope. Aí ele passa uma sonda, tem que ficar sondado, às vezes você passa uma sonda e tira, ele fica um bom tempo ainda urinando bem, de repente ele não consegue mais, aí você tem que deixar ele com sonda até operar. E Deus hoje, me livre, guarda. a gente consegue... Ainda bem que eu não sou homem, viu? Vou te falar, que tristeza. Ele vai ficar com aquela sondinha pendurada, travou a vidinha dele, né, para aquele período. Claro, né? Imagina, não pode fazer amor, não pode fazer nada. Ficou Fica com uma sonda podado. lá. Já imaginou você com uma sonda lá? Que horror! Até resolveu operar. Aí opera. Aí tem que operar. E aí faz o quê? Tira a próstata fora, joga no lixo? Então, quando é benigno, então o crescimento da próstata é benigno e ela tem um peso menor do que 100 gramas, você pode fazer a cirurgia pelo canal. Então, pelo próprio canal, você resseca essa próstata. Quando essa próstata ela tem acima de 90, 100 gramas, aí não adianta você tentar fazer pelo canal que vai sobrar. Então, o ideal é fazer um cortezinho que é feito que nem na mulher, que nem cesárea, que você pode fazer, um corte longitudinal, e remove a glândula, mas você deixa a cápsula. Então você só remove a glândula, diferente da cirurgia que você faz para câncer de próstata. Para câncer de próstata, o acesso é o mesmo, você vai fazer uma incisão no abdômen, mas você retira a próstata com a cápsula e com a vesícula seminal. É uma cirurgia diferente. É diferente. Agora, quando tira a próstata do cara, o que acontece com ele? Se a próstata produz o líquido seminal, não vai produzir mais se não tem próstata. Não produz. E aí? Então ele vai ter a libido normal, então ele tem vontade sexual normal, a ereção dele normalmente não é afetada, é normal, porque a inervação passa fora da cápsula prostática, só que a hora que ele for ejacular não sai líquido, então é seco. Não sai nada. E se sair alguma coisinha, porque você não tira totalmente a próstata, se sair alguma quantidade de líquido, esse líquido geralmente ele volta para a bexiga. Está mais aberto o colo vesical, então ele volta e a gente chama de ejaculação retrógrada. Então o indivíduo ele tem uma ejaculação, mas ela é seca, não sai mais líquido. Então também não vai ter mais filho. Aí sim, nessa fase, porque não tem mais o líquido que leva o espermatozoide. Mas se fizer reprodução assistida, for lá, fizer Pegar no aquele testículo, você pegar pode funcionar no testículo. Pegar o espermatozoide No do testículo e fazer até inseminação artificial. pode fazer. Quer dizer que também não é uma condenação à infertilidade, né? De jeito nenhum. Bom, legal, menos mal, né? E quando é câncer? Então, é como você falou, né? O câncer da próstata lembra muito não diria o câncer da mama, mas é que nem o da mama, mas é que nem o câncer do colo do útero, né? Ele é silencioso, ele não tem sintomas importantes, o indivíduo não sente nada e ele vem crescendo até ocasionar algum problema, ou de obstrução, ou algum problema de metástase, que ele espalha e começa a dar problemas ósseos. Então, tem pacientes, às vezes, que ele sente dor na coluna, na hora que ele vai fazer uma radiografia, um exame da coluna, tem uma imagem suspeita de um tumor, era da próstata. Então, ele ficou sabendo que ele tinha câncer de próstata porque ele tinha já um problema na coluna. Então, a situação já um pouco mais tardia, mais avançada. Então, como ele é silencioso, o que é importante? É fazer a prevenção. Então, é importante você fazer exames de prevenção para poder não ser pego de surpresa. O colo do útero é igualzinho.
A mulher que não faz Papa Nicolau, não faz controle adequado, quando se descobre, ele pode estar numa fase avançada. E aí que é o grande problema. Aí é perigoso, porque pode fazer metástase e babau, né? Porque aí você pega numa fase avançada. Numa fase avançada, esse tumor, normalmente, ele já está invadindo fora da cápsula, então você tem já invasão local. Ele pode dar metástase, que geralmente é para ossos. Agora, câncer de útero, quando a gente pega no começo, tô careca de saber isso, né? Quando a gente pega no começo, tem cura e pronto, né? E o câncer da próstata também? Da mesma maneira. Se você pegar numa fase inicial, a tua chance de ter um resultado bom é excelente. Então, hoje, a maioria dos homens que a gente diagnostica um câncer de próstata, a gente diagnostica pelo PSA. O toque retal geralmente é normal, e você encontra um PSA que começa a subir acima de 3, 4, 5. O que é PSA, doutor? O PSA é o exame que a gente faz para poder diagnosticar o câncer de próstata precoce. É um exame de sangue, que é o antígeno prostático específico. É uma proteína que é produzida na próstata. E se a célula começar a se reproduzir erroneamente, um tumor, essa proteína aumenta. Só que essa proteína ela não é específica de câncer. Se eu tiver uma infecção na próstata, uma infecção urinária pode aumentar. Se eu fizer um toque e for fazer o PSA, pode estar alto. Então, ele é específico da próstata, pode ser câncer. Pode ser outra coisa, pode ser infecção. Então, é importante, quando ele está alterado, de começar a pesquisar câncer. E olhar tudo, né? Agora, o problema é que os homens não fazem exame de próstata porque tem aquele negócio machista que ninguém vai pôr a mão em mim, a mão lá, não sei o quê, não sei o quê. E aí, depois morre de câncer de próstata por causa do machismo. Tá melhorando isso? Eu acho que os jovens já aceitam melhor. Eu não sei por quê, né? Porque mulher não tem esse problema. Mulher vai no ginecologista, enfia tudo que tem direito lá pra dentro e tá tudo bem, entendeu? Tá no médico, meu, o que é, né? Mas homem tem esse mito horroroso. Tá melhorando isso, doutor? Felizmente melhorou muito, né, Isabel? Hoje eu digo que antigamente na rodinha de bar, na rodinha de clube, era muito comum o indivíduo chegar, entre 10 tinha feito o exame de próstata. Aí ele chegava, todo mundo tirava sarro, brincava, ia. Hoje inverteu. Hoje, numa rodinha de 10, o indivíduo que vem falando, isso eu não vou fazer, ele tira um sarro, os outros 9 tiram sarro dele. Dá então, bem, né? Inverteu muito, muito, porque todo mundo tem um parente ou tem um amigo que já teve esse problema. E a hora que ele percebe que a coisa não é brincadeira, está raspando na trave dele, está batendo perto da caçapa, então aí ele começa a ir atrás e procurar. Então hoje já é raro você encontrar um homem resistente a esse tipo de exame. E quando ele faz o exame de toque, ele vê que não tem nada de anormal, uma coisa tão simples, boba, rápida, que até ele fala, nossa, se eu soubesse que era isso, já teria feito há um tempão. Imagina que besteira. Quando é que ele deve fazer? Com que idade? Então, se por acaso ele não tem nenhum histórico familiar, ninguém na família teve nenhum tipo de câncer, ele a partir dos 45 anos deve fazer uma vez por ano o toque e o exame de PSA. Se por acaso tiver histórico familiar de câncer, alguém teve câncer de mama, câncer de estômago, câncer de pulmão, ou pai ou avô que teve câncer de próstata, a partir dos 40 anos de idade ele já deve fazer esses 2 exames de prevenção. Antes disso é difícil você ter problema? É mais raro, é muito mais raro, né? A gente tem tido casos hoje de mais jovens, abaixo de 40 anos de idade, entre 30 e 40, mas é muito raro, muito raro. Foge totalmente da estatística, né? Ainda hoje a gente preconiza a partir dos 40 anos de idade. Tá certo. Tem uma pergunta aqui que não é sobre próstata, mas eu vou fazer. É do Zé de Videira, em Santa Catarina. Ele entrou pela linha direta aqui. Ele disse que algum tempo atrás o testículo dele inchou a tal ponto que ele nem aguentava andar. Aí ele tomou anti-inflamatório e o inchaço passou. Só que sempre que ele faz sexo ou se masturba, ele sente dor e uma queimação no local. E a pergunta dele é, devo me preocupar? Ele não falou a idade, né, Isabel? Pode falar, né, Zé? Se quiser falar a idade é importante, é quanto tempo faz. O aumento do testículo, ele preocupa a gente se ele não tiver dor. Então, se o indivíduo tem um aumento do testículo com dor, ele ficou inchado com dor, geralmente é infecção, a gente chama de orquite, a inflamação do testículo. Isso demora um tempo, o anti-inflamatório é ideal,
e passa um mês e meio, ele regride, muitas vezes ele fica um pouco menor, e isso não preocupa. O que preocupa a gente é que o testículo ele pode ter também tumor, câncer de testículo. E desse jeito o indivíduo normalmente ele não tem dor e o testículo começa a aumentar, mas sem dor nenhuma. Então é um anti-inflamatório e não melhora. Então se por acaso o teu testículo voltou ao tamanho normal, não tem mais nada na palpação, não tem caroço, não tem nada, tranquilo, foi só uma orquite, que a gente chama inflamação do testículo. Mas caso ele persista com algum nódulo, caso ele aumentou, ainda não diminuiu ao tamanho que ele devia estar, é importante procurar um urologista para avaliar, para afastar algum problema, né? Se não é nada, por que quando ele faz sexo ou se masturba, ele sente dor e queimação? É uma sequela? Pode ser, pode dar. Depois de uma orquite, fica mais sensível. Pode ficar por um período. Por isso eu perguntei a idade dele, seria importante saber há quanto tempo que ele teve. Porque quanto mais vai passando o tempo, menos ele vai sentir, vai desaparecendo. Vai desaparecendo. E se foi, faz uns 6 meses, 8 meses que aconteceu isso, chega nessa parte do inverno, começa a chegar o frio, às vezes você pode sentir um pouquinho mais de dor, pode repuxar, ainda é esperado numa fase mais inicial. O Fer Pavan aqui está fazendo uma pergunta que eu não sei se é brincadeira ou se é sério. Eu vou fazer sua pergunta, viu? Olha, ele quer saber, ele diz que tem um amigo que está com os hormônios abaixo do normal. Então, a pergunta dele, ele está podendo ficar broxa? A próstata dele corre perigo? Ele pode ficar meio gay? Como é que é essa história do hormônio aqui? O homem ele produz hormônio tanto masculino quanto feminino, né? Ele produz a testosterona, que é o hormônio masculino, e produz a prolactina, que é o hormônio feminino. Então, se o hormônio masculino estiver abaixo do normal, ele pode dar problemas. E se o hormônio feminino no homem estiver acima do normal, pode dar problemas de ereção, né? Pode dar também perda da libido, da vontade. Então, a alteração hormonal pode dar, né? O indivíduo pode perder interesse sexual, eventualmente até perder um pouquinho da ereção. É mais comum perder o interesse sexual. Então, a parte hormonal é muito importante. No homem é diferente da mulher. A mulher, quando ela chega na menopausa, os ovários param de produzir hormônios abruptamente. Então, a mulher entra na menopausa de uma hora para outra. De repente, ela já entra e é bom fazer reposição hormonal. O homem não. O homem ele vai diminuindo a produção de testosterona muito lentamente. É muito lento e muitas vezes isso aí é imperceptível. Então não é uma coisa tão súbita. Então aí ele chega aos 40, a partir dos 40, 45, 50 começa a ter uma queda. Essa queda pode ser importante, essa queda pode não ser importante. Então tem homens que têm uma queda da testosterona, mas ele continua tendo toda a libido, tudo normal. Então os hormônios são importantes, mas é importante a gente ver se esse hormônio está relacionado com esse sintoma que ele tem. É muito comum hoje a gente encontrar homens com sintomas como falta de hormônio, e a hora que você vai dosar o hormônio está normal. E esses sintomas são quase compatíveis com a depressão. Perda do interesse, cansaço, fraqueza, perda da força muscular. Ele está em depressão e os hormônios estão normais. E ele começa a querer tomar hormônio para melhorar. E não é. Então você precisa tomar muito cuidado nessa tomar fase. Antidepressivo. Não é raro. Aí você entra com antidepressivo e ele o cara melhora. E precisa tomar cuidado, porque a reposição do hormônio nessa idade, você tem que ter certeza que esse indivíduo não tem nenhuma célula de câncer de próstata. Por quê? Porque o hormônio masculino, a testosterona, ela é um alimento do câncer de próstata. Então o câncer de próstata se alimenta de testosterona. Se o indivíduo tomar por conta própria esse hormônio, o que vai acontecer? Essa célula vai crescer rapidamente espalhada. Então, para você repor a testosterona, se ele precisar, é importante fazer esses exames de prevenção, porque se tiver câncer de próstata e você der hormônio, esse tumor vai espalhar. Então, precisa tomar muito cuidado. É parecido com a mulher, quando faz reposição hormonal, toma estrogênio, né? Que pode aumentar o risco de câncer de mama, câncer de útero, igual. Ai, que gozado. Ó, o Zé Videira, aquele que perguntou sobre os testículos, ele tem 24 anos e inchou com dor faz mais ou menos um ano e meio que ele teve problema. Então já faz um certo tempo, pode ter sobrado uma sequela da inflamação e ser só dor dessa inflamação. Eu aconselho, se na palpação, José, você sentir algum caroço, algum nódulo, esse testículo está com uma consistência diferente,
eu aconselho a procurar um urologista. Se ele está com a consistência amolecida, igualzinho do outro lado, não ficou caroço, nódulo nenhum, e ele ficou um pouquinho diminuído, isso é o normal acontecer quando você tem um processo inflamatório. Uhum. Ó, o Fer está dizendo que o amigo dele tem só 78 IA. O que é isso? Do 78? 178 IA, o que é isso? O exame de hormônio? é. Deve ser o 178 é o valor da testosterona, que ela é normal até 300. Né? Normalmente, de 300 a 1000 é o valor normal desse hormônio. Então, 178 é um pouco baixo. Então, precisaria ver por que está baixo. Né? Precisaria ver a idade dele, antecedente. Hoje, por exemplo, o jovem começa a querer ter o corpo, né, atlético. Aí ele quer fazer halteres, levantar peso, malhar. Mas ele viu que não adianta só malhar, né? Ele vai precisar comer proteína. Aí alguém fala, olha, toma hormônio que vai melhorar. Aí ele começa a tomar hormônio, que é o que? A testosterona. Aí ele começa a tomar testosterona, a massa muscular dele começa a desenvolver. Aí ele começa a tomar muita testosterona. Aí o que acontece? O testículo dele que produz, para de produzir, por quê? Porque o cérebro entende que não precisa. Aí ele manda uma resposta para o testículo, para de produzir, que você não precisa produzir testosterona. O testículo começa a parar de produzir, aí começa a ficar pequenininho. Né? Ah, que barato. Aí, quer dizer, cresce aqui e a bolinha puxa. pequenininha. Aí, de repente, uma certa época, ele para de tomar o tal do hormônio, e aí o que acontece com o hormônio dele? Vai lá para baixo. Então ele pode ter a testosterona baixa, porque ele tomou muito hormônio, e agora o testículo dele não produz como deveria. Ou ele pode ter a testosterona baixa, porque isso pode ser jovem, né? Tem Porque 23 anos, ele está dizendo. Então precisa saber por que ele está produzindo tão pouco testosterona. Se ele já tomou essas medicações, ou se eventualmente o testículo dele está com algum problema, não está produzindo o ideal. Né? Porque é comum começar a produzir menos a partir dos 50, 55 anos de idade. Né? Tá muito cedo, né? Ainda falta muitos anos. Sabe, estou perguntando, tomava algum hormônio antes? Como é que é o nome dele? Não, é o amigo do amigo Fer dele, Cavan aqui. Agora, e esse negócio de tomar bomba? Bomba é testosterona? Bomba é testosterona, é hormônio. Esses anabolizantes. Você tem medicamentos, então, são testosteronas à base até de hormônios naturais, e tem uns que usam animais, né? Então, de fato, a gente essa viu reposição... até gente que morreu aí por causa disso, né? Além disso, você tem. Então, o indivíduo jovem pode estar impedindo do próprio testículo produzir, por isso que o indivíduo fala, começa a tomar, você vai ficar pequenininho. É o testículo que começa a diminuir, porque ele entende que não precisa produzir. Tem tanto, para que ele vai produzir? O corpo da gente é sábio, né? Você mexe, ele reage. Ele vai responder. O Fer está dizendo que não é ele, é o amigo, que o amigo já tomou o doping. Não, tomar doping não, já se dopou, né? Quer dizer, deve ter tomado os tais anabolizantes. Essas bolas, de fato. Se ele parou de tomar e dosou agora, pode ser que nesse momento esteja abaixo e daqui a um tempo volte a responder normalmente. Se ele tomou por muito tempo, um tempo muito prolongado, eventualmente esse testículo já não vai produzir como produzia antes. São esses os riscos, né? Que as pessoas que usam essas medicações têm. Agora, o que tem a ver o hormônio com a próstata? Você falou que se tomar muito hormônio pode aumentar o risco de câncer de mama, porque o câncer de próstata, porque o câncer se alimenta desse hormônio. Isso. E a próstata também produz hormônio? Então, não é que a próstata não produz hormônio. A próstata é uma glândula, mas ela responde ao hormônio. Então, ela responde também à testosterona, né? Então, a testosterona faz com que essa próstata cresça um pouco mais que o normal. E o próprio tumor de próstata, ele se alimenta de testosterona. Pra você ter uma ideia? Se o indivíduo tem câncer de próstata, qual é a conduta na fase inicial? Na fase inicial, você pode fazer ou radioterapia, que é cura, ou pode fazer cirurgia radical, que você remove toda a próstata. Se esse tumor já avançou um pouquinho, escapou daquela região, não adianta você fazer radioterapia nem fazer a cirurgia. Aí você vai fazer o quê? Você faz bloqueio hormonal. Você costuma dar medicações que inibem a produção da testosterona. Então você retira a testosterona do organismo. Você retirando a testosterona, esse tumor evolui, porque ele se alimenta de testosterona. Por isso, se você começar a tomar muita testosterona, a tua próstata pode alterar de tamanho, e se tiver alguma célula tumoral, não é que o hormônio vai dar câncer, não. O hormônio vai fazer com que o câncer que está muito inicial ali comece a crescer rapidamente.
Vai mais rápido. Ele começa... Agora, me diz Ele uma apaga. coisa. Bom, tem uma pergunta aqui. Deixa eu fazer a pergunta, então. A Norma está perguntando se homem também tem câncer de mama. Tem. Que gozado. Tem. Não é raro, não é tão comum, mas de repente o homem pode aparecer com um nódulo na mama e ele pode ter um câncer de mama. Não é tão frequente quanto a mulher, por quê? Devido aos problemas hormonais, né? Então a tendência da mulher pela glândula mamária, pela tendência que ela tem pelo estímulo hormonal, mas o homem pode ter. Então é raro, não é tão frequente, mas acontece de repente o homem sentir um carocinho, vai lá e tem um câncer de mama. Que coisa, hein? Já imaginou um homem com câncer de mama? Deve ser bem raro mesmo, né? Agora, por exemplo, esse negócio de... esse pessoal aqui me deixa louca. Eu não consigo fazer as duas coisas, fazer a pergunta e ler a sua pergunta também. Vamos lá. Bom, eu quero saber uma coisa. A gente faz reposição hormonal na mulher. Aí tem risco de câncer de mama, tem risco de câncer de útero, mas os médicos sempre falam, os benefícios superam os riscos, aquela conversa, e não é tanto risco assim. Homem também faz reposição hormonal, também entra na andropausa, se bem que você acabou de falar que é muito diferente, porque na mulher é uma coisa abrupta e no homem vai declinando lentamente. Mas homem também faz reposição hormonal, e a reposição hormonal é feita testosterona. Então, se aumenta o risco de câncer de próstata também? Então, não que aumente o risco, né? Então, o que é? O indivíduo ele precisa fazer a reposição hormonal, ele tem 50, 55, 60 anos de idade e ele precisa da reposição. O que nós vamos fazer? Toque retal e o PSA. Toque retal está normal, PSA está baixo, você faz a reposição hormonal. Ele não tem depressão, ficou claro que aquele sintoma não é de depressão, é do problema hormonal? Reposição hormonal nele. 3 meses depois, novo PSA. Nesses 3 meses não alterou esse PSA, não mudou muito, toque está normal, então você vai fazendo a reposição e vai acompanhando ele com um tempo mais curto. Normalmente a gente faz um exame de próstata anual. Se tiver tudo normal, uma vez por ano. Quando você vai fazer a reposição hormonal, o ideal é você fazer um controle um pouquinho mais curto. Então com 3 meses você faz uma reavaliação. Faz um novo PSA, está tudo bem? Continua com a reposição. Agora, o Fê está falando em ginecomastia, que ginecomastia é outra coisa, não tem nada a ver com câncer de mama do homem. Nada a ver. O que é ginecomastia? Crescimento da mama. Isso é muito comum no rapaz, aquele adolescente de 12, 13, 14 anos de idade, e que de repente, pelo desenvolvimento hormonal dele ainda não completo, ele ainda não entrou naquela fase em que ele vai ter pelos, o crescimento do pênis, né, começou a aparecer a barba, então ele começa a ter o quê? Um crescimento da mama. É muito comum, às vezes é uma mama só, ou às vezes as 2 mamas. Então isso é a ginecomastia. Geralmente essa ginecomastia desaparece quando vem o estímulo hormonal masculino, né? Mas um outro caso, o rapaz, o menino, acaba ficando com a mama grande, ou uma ou as 2 mamas. Isso acaba prejudicando ele esteticamente. Então são rapazes que às vezes têm vergonha de tirar a camisa, não querem ir para a piscina, não querem ir para a praia. Então tem vergonha porque a mama dele ficou grande, ginecomastia, e não voltou ao tamanho normal. Nesses casos, você pode fazer uma cirurgia e remover esse excesso de glândula que ele tem. É importante fazer, porque senão esse indivíduo vai ficar com problemas emocionais e com vergonha de se expor. Os amigos vão cair matando em cima dele, né? E geralmente nessa ele idade, tem toda a razão, o nariz é grande, napa, né? É o lógico. queixo é grande, queixão, Nossa, né? criança Testa, e adolescente é o não bicho mais Isso. cruel não. que existe no Aí mundo. aparece lá com a mama um pouquinho aumentada, acabou, crucificam ele. Não pode. Amigo, Aí tem que fazer cirurgia geralmente mesmo. são amigos, né? São os amigos. Não, são os assim. amigos é que é o pior. Você usa óculos, 4 olhos, né? Tudo um horror. Agora, Bochechudo, bochecha. o Fer está desesperado aqui, todo preocupado. Ó. Ele pergunta, esse meu amigo pode estar com câncer? Baixa testosterona pode ser indício? Nada a ver. Nada a ver. Nada a viu? ver o nível de testosterona com câncer de próstata ou com algum tipo de câncer. A testosterona baixa indica que esse testículo dele não está produzindo o que deveria produzir. Então, o que a gente aconselha é avaliar esse teste, por que não está produzindo. Então, ele precisa ir num endócrino ou num urologista para poder avaliar. Então, vai ser solicitado uma série de exames hormonais. Então, os exames hormonais
que são produzidos pelo testículo, que é a própria testosterona, e exames hormonais de hormônios cerebrais que estimulam o testículo, que é o FSH e o LH. Então é importante ele ser orientado para descobrir por que não está produzindo o suficiente. Ele é jovem, né? Precisa saber o que é, mas não tem nada relacionado com câncer. Ainda bem. E o Zé, lá de Videira, aquele que está na linha direta, ele diz que tem ginecomastia, mas não tem vergonha, fica sem camisa tranquilamente. Parabéns. É interessante, às vezes, é o seguinte, porque o tórax do homem, né, é charmoso, a mulher gosta do homem com tórax grande. Às vezes, a ginecomastia, ela não é uma ginecomastia saltada, pontuda, ela deixa o tórax mais saltado, mais fortinho. Então, o homem, às vezes, não tem tanto problema, né? Um adolescente, às vezes, quando ela é de um lado só, ou quando ela é dos dois, às vezes o menino é muito gordinho, então isso pode atrapalhar. É lógico que se não atrapalha esteticamente, se pelo contrário se sente muito bem, cada caso é um caso. Aí tem que ser avaliado individualmente. Está tudo bem, não te atrapalha, não é problema, deixa como está. Né? Vai dar problema emocional, problema de saúde, estético, peso, né? Vamos mexer, né? Vamos... Legal. Bom, o Fer está perguntando se existe transplante de testículo. Olha, não tem. O que a gente costuma fazer, né, sem transplante de um testículo para outro, de uma pessoa, não tem, né? O que a gente costuma fazer é quando o próprio indivíduo tem um testículo que não desceu o suficiente, está com dificuldade para descer, tem uma cirurgia que a gente faz um autotransplante dele para ele mesmo, né? Para ir para a bolsa escrotal. Mas um transplante assim de outra pessoa, não. Até porque seria meio complicado, né? Bom, e ele está dizendo também que este doutor é fantástico, também acho. Obrigado. Também acho o doutor Júlio fantástico. Legal, obrigada. Bom, eu quero saber mais uma coisa. O menino, quando ele entra na puberdade, começa a aparecer as características masculinas, tararé, ele tem que ir no médico, que nem a menina tem que ir no ginecologista? Você pergunta, né? Me perguntam sempre, quando que o homem tem que ir no médico? A gente sabe que com 40 anos de idade, por causa da próstata, a partir dos 40, e antes disso, geralmente ele vai quando ele tem algum problema. E o que a gente observa é que essa fase da puberdade, ela é muito traumática para o jovem, né? A menina, antigamente, que, coitada, ela ia ter a menstruação, né? Todo mundo ficava preocupado com a menina. Mas o menino tem uma fase muito preocupante. Por quê? Porque ele tem a mesma idade que a amiguinha dele e ele não cresce o suficiente. Ela é maior do que ele. Tudo acontece primeiro na menina. E o menino não. Ele fica sem barba, fica sem pelo, aí ele vai se masturbar e não sai nada. Né? Aí com 14, 13, 15, 16, até não sai nada. Então ele fica apavorado e não sabe com quem perguntar. Então o desenvolvimento do menino geralmente é mais tardio do que o da menina da mesma idade. Então ela se desenvolve muito mais rápido que ele. E eu já descobri que tem meninos que ficam muito preocupados. Primeiro com pelo. Primeiro com o tamanho, outra com o tamanho do pênis, porque o pênis não se desenvolveu como deveria. Depois com a própria masturbação, que o amiguinho dele diz que sai líquido dele não sai. Então é uma fase que eu acho que não digo que é obrigatório. Né? Se tudo estiver caminhando naturalmente, não houver nenhuma queixa daquele menino, acho que os pais têm que estar sempre interagindo para descobrir se existe alguma preocupação. Tem alguma preocupação? Vocês conseguem esclarecer? Ótimo. Não conseguiu? Procura um profissional que possa esclarecer. Então, eu não acho que seja, né, obrigatório. Eu acredito que é interessante, podendo procurar um urologista. Tirar os mitos, né? Eu acho que o menino não sabe se ele pode ficar se masturbando ou não. O outro fala que não vai se masturbar, que vai crescer a mama. Então, eu acho que se puder procurar um profissional, vai ser muito interessante para esclarecer essas dúvidas que todo mundo tem. E o jovem, então, o menino que está nessa fase de transição, cheio de ansiedade, ele quer começar a ter barba, ele quer começar a ter bigode, e o amigo dele, às vezes, já tem da mesma idade e ele ainda não. Por quê? Porque ele vai demorar mais um ano e meio, 2 anos. Então, esse período que ele demora de comparação com um outro amiguinho é muito complicado. Então, às vezes, se você percebeu que está atrapalhando, aquilo está deixando ele preocupado, eu acho que é importante procurar.
É isso aí. Ó, tem uma pergunta do Detriel aqui que entrou na linha direta, mas eu vou fazer daqui a pouquinho, porque agora a gente tem que ir, ó, para aquele intervalinho, mas a gente vai e volta. A matemática está presente em quase tudo, no balanço ou numa obra de arte. Vem aí a 4ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Para alunos da 5ª à 8ª série ou do 6º ao 9º ano e do ensino médio. Inscrições abertas. Quem participa pode ganhar uma bolsa de estudo. O BMEP 2008, somando novos talentos para o Brasil. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Se você quer um som de atitude e qualidade, você precisa de encordamentos de peso. A SG Strings possui cordas para guitarra, violão e baixo, alinhadas com os padrões mais exigentes de qualidade internacional, testada e aprovada pelos grandes nomes da música. E em 2007, você não pode perder a super promoção Comprou Levou. Na compra de qualquer encordamento SG, você ganha um brinde exclusivo. Tem porta-palhetas, bonés, correias e muito mais. São milhares de prêmios, está esperando o quê? Garanta já o seu. SG Strings, a sua corda definitiva. Distribuidor exclusivo Musical ISO. Já foram escritas muitas histórias da época em que os meninos engraxates eram engolidos pelo valetão. Guardo-as como boas lembranças da rua onde vivi. Todos os dias de manhã ia à escola e, ao retornar, pegava a pesada engraxadeira. Trabalhava muito, era a única forma de ajudar minha família. Bastava sentir o cheiro da terra molhada para que nós corrêssemos para o valetão. A chuva parecia uma cascata de chocolates. A água fresquinha misturava-se com a terra quente. O fim da história, não sei não, porque eu ainda vivo. E enquanto eu viver, as lembranças nunca vão terminar. Eu sou Kelly e escrevi esse texto baseado na vida de um ex-engraxate. Descubra o poder que as palavras têm. Participe da Olimpíada da Língua Portuguesa.
Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Oi, é o seu programa Só Saúde, hoje conversando sobre os problemas do homem. Você sabe que esse programa é só saúde, não é só doença. Pode ficar comigo que aqui você não fica doente, porque a gente é pra cima. Só faz promoção de saúde, prevenção, tudo isso. Eu sou Isabel Vasconcelos, meu nome no chat é Pequena Imagem. Eu estou com você na UTV todas as quartas-feiras, das 22 às 23 e todos os sábados, das 19 às 20. Fique comigo. Dr. Júlio Carvalho está aqui com muita alegria, prestando ótimas informações para nós. Quando eu fui para o intervalo, prometi que ia fazer a pergunta do Detriel. E ele pergunta, que está na linha direta, quem está no chat não está vendo ele. Ele pergunta se a vasectomia pode ser feita a partir de qual idade? Uma pergunta interessante, né? Porque a vasectomia, o que é a vasectomia? É uma cirurgia que você vai obstruir o deferente. Então, o homem não quer mais ter filho. É igualzinho na mulher a laqueadura. Então, quando que você vai fazer? Então, antes de falar de idade, é importante a gente falar o seguinte. Você vai fazer num indivíduo em que ele, com a companheira dele, ou ele, apesar dos relacionamentos que ele já teve, ele não quer mais ter filhos. Porque se ele tiver dúvida em relação a isso, é melhor ele continuar usando os métodos temporários que tem. Mas vamos supor que ele decidiu fazer vasectomia. Hoje, pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, você consegue fazer uma entrevista, uma avaliação e participar de um programa de vasectomia. Então você precisa ter acima de 25 anos de idade, pelo menos 2 filhos, e esses filhos, geralmente o último, acima de 1 ano de idade. Então isso é mais ou menos um padrão, né? É lógico que, independente disso, você tem que levar em consideração outros fatores. Ah, mas eu não tenho 25 anos. Eu tenho 24 anos de idade e já tenho 5 filhos. É um caso totalmente diferente, né? De repente ele quer fazer vasectomia, mas ele tem 35 anos de idade e não tem nenhum filho. É complicado você fazer uma vasectomia. Mas ele tem acima de 25 anos de idade. Então a idade por si só não é o único fator. A gente tem que avaliar o tipo de relacionamento. Vamos supor que ele tenha 2 filhos. Eu tenho 28 anos, 30 anos de idade e já tenho 2 filhos. Só que eu estou com a minha mulher, tenho 2 filhos com ela, meu filho menor tem mais do que 2 anos de idade, 1 ano de idade, eu não quero mais filhos. Perfeito. Mas de repente ele vem te procurar assim, olha, eu tenho 2 filhos, eu acabei de separar da minha mulher e eu quero fazer vasectomia. Não é aconselhável você fazer. Por quê? Porque esse indivíduo acabou um relacionamento. Ele tem 2 filhos. Nessa fase, ele está transtornado. E o que vai acontecer? Ele provavelmente vai encontrar uma outra moça. Se ele encontrar uma moça que já tem filho e não quer mais filhos, ótimo. E se ele encontrar uma moça que não tem filho nenhum e quer ter filhos, ele vai criar um grande problema para ele. Então, nós temos que avaliar a indicação de vasectomia num contexto geral. O relacionamento como está, quantos filhos você tem, que idade você está. E a principal pergunta, você não quer mais ter filhos com ninguém. Mesmo ele estando muito consciente, ele pode mais tarde até vir se arrepender. Mas a gente é obrigado a seguir essas condutas e sentir se o indivíduo está preparado para a vasectomia, para não se arrepender, porque depois o preço vai ser caro para ele. Então, porque depois é fogo, né? Porque é um método definitivo. O Detriel está perguntando também se com um filho só é possível. É possível, mas não sei se é aconselhável. Eu já fiz vasectomia. Uma vez veio um rapaz, né? Eu chamo de rapaz porque ele está quase na minha idade, né? Ele tinha 48 anos de idade e ele tinha um filho só. Ele queria fazer vasectomia. Esse filho dele tinha 20 anos de idade. Quer dizer, ele está totalmente, né? Ele não quer mais, mas se ele quisesse, ele teria o tempo todo. Então, é muito individual. Então, depende esse filho que ele tem do relacionamento dele. Então, é importante você conversar com ele, conversar com a esposa, deixar bem claro toda a problemática, né? Se por acaso ele vier se arrepender. Porque tem esse negócio do arrependimento, principalmente quando pinta outro relacionamento, né? Por exemplo, com mulher é um negócio sério. Mulher faz vasectomia, faz laqueadura de monte, né? Eu não quero mais ter filho, vou laquear, vou amarrar as trompas, blá, blá, blá. Bom,
Depois se arrepende. No serviço público, é impressionante esse dado. No serviço público, que faz reprodução assistida, aqui em São Paulo é o HC, o Pérola Byton e Santa Casa também, né? A Escola Paulista de também. Medicina, Hospital São Paulo. Fazem. Muito bem. Lá, 90% da mulherada que quer fazer reprodução assistida é mulher que é laqueada e arrependida. Então, o homem é a mesma coisa. Ele faz vasectomia, depois ele se arrepende, entendeu? E aí, o que faz? Então, se o homem se arrepender, você pode fazer a recanalização. Uma cirurgia de recanalização, como feito na mulher, a recanalização da trompa, você faz a recanalização do deferente. Ou, eventualmente, você pode fazer o que nós falamos já, que é a inseminação. Você punciona o testículo dele, pega um espermatozoide e faz o ICSI, que é a inseminação. É importante falar que se você começar a puncionar, vai começar a causar fibrose, você já não consegue mais fazer a reversão. Então, o ideal é sempre tentar fazer a reversão. Primeiro fazer a reversão. Isso. Teve sucesso? Ótimo. Não teve sucesso? Vai para a punção. Agora, é muito importante, porque o indivíduo, às vezes, ele está num momento de desespero, o meu dado é o seguinte, 50% dos homens que me procuram para fazer vasectomia, eu não faço. Eu converso, eu oriento, eu falo, eu faço o papel do advogado do diabo, faço um monte de perguntas que deixam ele... Uma vez estava um casal, foi interessantíssimo, viu, Isabel? Um casal para fazer a vasectomia, aí eu comecei a fazer todas essas perguntas do advogado do diabo, né? Você tem certeza que você não quer? Olha, você pensa bem, se você separar, e se você se arrepender, vamos supor que teve um acidente e morreu todo mundo, ficou só você, como é que você vai fazer? Eu estou sendo, né? Aí eu quero saber se você quer. Aí ele chegou e falou assim, doutor, na verdade eu não quero. Ela que está me forçando. Como tem? Nós tínhamos combinado. Ele não queria fazer, ele foi forçado, tadinho. Se eu não tivesse dado a chance para ele, não fosse do lado dele, eu falei, acabou, não vou fazer. Ela não queria mais tomar filho. Vamos para casa discutir, vamos conversar sobre outros assuntos, vamos falar como vocês vão prevenir. Põe um DIU, né? Você não quer tomar pílula? Aí, mas deu briga. Implante. Mulheres têm implante, né? Embaixo do braço, 3 anos, tem DIU que dura 5 anos. Mas ela estava querendo que ele fizesse o papel dele, como ela já fez o dela de ter filhos. Ele não queria, você não pode obrigar o indivíduo a fazer isso. Se você obrigar, fizer forçado, ele vai se arrepender, aquilo vai trazer problemas emocionais. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado e, na hora H, saber se é ele que está querendo, se é a situação que está forçando, Então, a idade é importante, mas não é só a idade. Eu acho que a idade é um fator que a gente leva em conta. Então, a idade, número de filhos, tempo de relacionamento, idade do menor. Então, isso tudo é importante avaliar no casal. Tudo em conta. Agora, me diz uma coisa, doutor. Que relação que existe entre os hormônios do homem, a testosterona, e a fertilidade dele? Tem alguma relação? Tem porque todos esses hormônios masculinos, eles estão envolvidos com a atuação do próprio testículo, né? Então, o testículo é que produz testosterona. E o próprio testículo produz a célula espermática. Então, você tem uma região do testículo que produz a célula espermática, o espermatozoide, e uma outra região que produz a testosterona. São independentes. Então, de repente, ele pode ter alteração de uma área e não ter alteração da outra área, né? Quando o indivíduo tem uma orquite, uma inflamação do testículo, então você teve uma inflamação como aquele rapaz falou. Então, pode afetar a parte do espermatozoide. Então, ele para de produzir uma quantidade boa naquele testículo, mas a testosterona é normal, porque afetou a linhagem que produz espermatozoide. Então, o testículo é uma glândula que produz hormônio e produz o espermatozoide. E o cérebro produz hormônios que vão estimular essa glândula. Alguns desses hormônios estimulam a produção de testosterona e outros hormônios estimulam a produção de espermatozoide. E está tudo mais ou menos interagindo. Que incrível. E quer dizer, então, que, por exemplo, um cara que tem depressão e tem sintoma de baixa de hormônio, não é depressão, ele pode ter problema de fertilidade também? Não, pela depressão não. Então ele tem depressão. A depressão dele é central, uma parte química, né? Você precisa entrar com tratamento para esse indivíduo. Essa depressão dele não tem nada a ver com a parte hormonal.
Então, se você descobriu que os hormônios estão normais e você descobrir que é mais depressão e você entra com um antidepressivo, Mas ele volta ela ao não normal. vai Não afetar mexe. Não mexe com toda a fertilidade. produção de Não. espermatozoide, Não, porque de não mexeu. testosterona. Não. Tá, porque não mexeu. Agora, por que quem teve cachumba pode ter infertilidade? Como é que é essa Uma relação? boa pergunta, né? Porque, como eu estava falando, o testículo, ele é uma glândula que uma parte produz espermatozoide, né? A outra parte produz a testosterona. O que é a cachumba? A cachumba é o seguinte, o indivíduo teve uma inflamação da glândula da parótida, uma parotidite, por um vírus. E essa inflamação da parótida, esse mesmo vírus, ele pega o testículo, que é uma glândula quase igual à parótida. Então, o que ele tem? Ele teve cachumba e desceu. Então, quer dizer, um vírus que pegou essas duas glândulas. E esse vírus... desceu literalmente, desceu mesmo, então. Desceu mesmo. Aí ele pega o testículo, aonde? Não na parte que produz hormônio. Ele afeta a parte que produz espermatozoide. Então, se ele ficou de um lado só, acometeu, pode não ter sintoma nenhum. Ele vai produzir normalmente espermatozoide. Se pegou as duas glândulas, os dois testículos, de repente o indivíduo pode produzir menos ou até não produzir nada. Tem casos que a cachumba, o vírus que ocasionou a cachumba e desceu e ocasionou a orquite, inflamação dos dois testículos, eles diminuem de tamanho e não produzem espermatozoide nenhum. Então, quer dizer, aí a cachumba levando à infertilidade, a orquite. E aí é uma infertilidade sem volta, né? Sem volta. Sem, porque você geralmente faz uma biópsia e você vai ver que aquela linhagem que produziu espermatozoide não existe, aquela célula-mãe foi destruída. Então não tem a célula-mãe, não tem a produção de espermatozoide. E a biópsia é que acaba confirmando. Bom, a Débora Balsini está perguntando a partir de quantos anos o homem entra na menopausa. Não é menopausa, é andropausa para o homem. Débora, eu até já tinha falado, né, que a andropausa no homem, ela começa um pouco mais tarde que a mulher e ela é lenta, bem lenta. Então, geralmente, a partir dos 45, 50 anos, pode iniciar a menopausa. Tem homens que demoram muito mais para entrar na andropausa, não na menopausa, né? Na andropausa. Então, a partir dos 45, 50 anos, 55 anos de idade, o indivíduo pode começar aqueles sintomas da andropausa. Desânimo, fraqueza muscular, falta de vontade de sair, falta de vontade de ter relação sexual, perda da libido. Então, a partir dessa idade começa. Aí você precisa fazer o quê? Dosagem hormonal. Os hormônios estão normais, nós temos falado, provavelmente não é andropausa, pode ser depressão. Então é importante a gente comparar os sintomas com a dosagem hormonal dele. Bom, e a Débora está falando também de ferormônio. Ela está perguntando se homem também tem ferormônio. Vamos explicar o que é isso? Não, na parte masculina isso não tem muita importância, né? No homem a gente fica mais preocupado com o hormônio mais importante no homem é a testosterona. É a testosterona. E o que pode acontecer no homem é a alteração que eu já tinha falado anteriormente, é a prolactina. A prolactina é um hormônio muito interessante, né? Que na mulher ela estimula a lactação. Então ela dá aumento da mama. E no homem, o homem tem a prolactina num nível muito mais baixo. E se ela começar a aumentar, ela pode levar à infertilidade por competição com a testosterona. Então aí sim, essa alteração hormonal, esse desequilíbrio, mas como o homem também tem, o hormônio feminino tem, como a mulher tem o hormônio masculino, né? Então a mulher, se ela tiver só o hormônio feminino, ela é muito feminina, mas ela geralmente é fria, ela é frígida. Então a mulher precisa de hormônio. O que dá o desejo é a testosterona. Né? Ela precisa de um pouco de testosterona. É por isso que mulher velha, o pessoal pensa que mulher velha não dá no couro sexualmente, né? E ao contrário, mulher velha, quando entra na menopausa, aí o ovário começa a produzir testosterona, não é? Aí ela começa a ficar louca, ela fica tarada, entendeu? Porque tem mais testosterona. Então, tudo isso que você pensa que mulher velha, né? É besteira. É verdade, isso é verdade. Porque não é verdade? É verdade. A testosterona aumenta, ela fica mais quente ainda. Uma vez eu tenho uma história interessante, eu estava na Santa Casa e uma residente, uma moça, uma médica, estava avaliando uma senhora de 70 e poucos anos de idade.
e veio correndo me chamar para discutir o caso porque ela tinha relação, gostava, precisava e era normal. E a coisa passou, discutimos o caso. Depois de uns 6, 7 anos eu encontrei com essa senhora numa outra situação, num outro consultório, e ela lembrou, o senhor não é o doutor Júlio? Eu falei, sou eu mesmo. O senhor lembra de mim? Eu falei, não sei, não me ajuda que eu vejo tanta gente. Não, eu sou aquela senhora, lembra aquela velhinha que falava que gostava e fazia? Eu falei, lembro, continuo gostando e fazendo, já estava com 80. Eu falei, olha que coisa, né? Para você ver que no homem também é assim. Então tem homens que continuam com o desejo, continuam com a vontade, apesar da idade, né? Sabe a história da velhinha que chegou pro padre e falou assim, eu tô tão preocupada com a vida e com tudo, e eu queria saber o que o senhor acha do sexo antes do casamento. E o padre disse assim para ela, bom, minha senhora, se não me atrapalhar a cerimônia. É mais ou menos assim. É mais ou menos por aí. Bom, o negócio é o seguinte, vamos fazer uma pausa e ver um indicador de saúde. Pode rodar. Se você está perdendo a alegria de viver, ou se tem crises de um medo sem sentido, ou se todas as obrigações do dia a dia parecem pesadas demais, você pode estar sofrendo de depressão ou síndrome do pânico. Não sofra à toa. Procure a clínica Calil do Ailib. 0 operadora 11 3284 5876. Bom, a Débora está perguntando também, doutor Júlio, se ejaculação precoce tem cura. E eu emendo na pergunta dela o seguinte, eu quero saber, ejaculação precoce é um problema do urologista ou é um problema do psiquiatra? Como é que é? Boa pergunta, hein? Boa pergunta, e a complementação foi melhor ainda. A ejaculação precoce, o que é? O indivíduo, num relacionamento, o ideal é que o casal chegue no orgasmo, os dois ao mesmo tempo. Se não chegarem ao mesmo tempo, pelo menos juntos, tente alguma coisa. Quando o homem ele ejacula muito rápido, menos de 2, 3 minutos, ele não consegue levar a parceira dele ao orgasmo. Então, ele ejaculou rápido demais. Então, isso começa a trazer problemas. Por quê? Porque o relacionamento é muito rápido e a parceira não sente prazer. E esse problema ele pode ser, às vezes, local. O indivíduo que tem muita pele, às vezes a pele fica cobrindo a glande e perde aquela sensibilidade. A hora que está exposto, ele fica muito excitado rapidamente. Às vezes isso pode levar. É muito comum a gente orientar a tirar a pele, né? Mas a ejaculação precoce está muito relacionada com a parte emocional do indivíduo. Na maioria dos casos, a parte emocional. Então, são indivíduos ansiosos, aquele indivíduo que pensa rápido, faz tudo rápido. O pensamento dele está além dos movimentos. Ele geralmente atropela no movimento porque o pensamento dele é muito rápido. Então, é um indivíduo muito ansioso. E o tratamento da ejaculação precoce, você pode fazer com orientação do casal, você pode fazer com medicamentos. E que medicamentos que você vai utilizar? Geralmente são antidepressivos. Então, existe algum tipo de antidepressivo que faz com que o indivíduo que tem ejaculação precoce melhore do tempo da ejaculação. Então, é muito comum esse indivíduo, quando você entra com a medicação com o objetivo de melhorar esse tempo da ereção, ele se equilibrar. Nossa, como eu estou melhor, eu no serviço estou melhor, com meus amigos eu fiquei mais equilibrado. Por quê? Porque ele estava muito ansioso, muito agitado, e essa medicação ajudou tanto na parte emocional dele, quanto na parte de ejaculação. Então, a parte de ejaculação está muito relacionada com a parte emocional desse indivíduo. Tem uma discussão aqui no chat entre o Fer, que está falando do amigo dele que tem os hormônios baixos, e a Débora. Porque a Débora está dizendo que pode ser psicológico e o Fer está dizendo que não é nada disso, que ela é burra, que é físico. O doutor vai esclarecer isso pra gente, tá? Mas é depois, daquele intervalinho. A ejaculação precoce, né?
matemática está presente em quase tudo, no balanço ou numa obra de arte. Vem aí a 4ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Para alunos da 5ª à 8ª série ou do 6º ao 9º ano e do ensino médio. Inscrições abertas. Quem participa pode ganhar uma bolsa de estudo. O BMEP 2008, somando novos talentos para o Brasil. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Se você quer um som de atitude e qualidade, você precisa de encordamentos de peso. A SG Strings possui cordas para guitarra, violão e baixo, alinhadas com os padrões mais exigentes de qualidade internacional, testada e aprovada pelos grandes nomes da música. E em 2007 você não pode perder a super promoção Comprou Levou. Na compra de qualquer encordamento SG, você ganha um brinde exclusivo. Tem porta-palhetas, bonés, correias e muito mais. São milhares de prêmios, tá esperando o quê? Garanta já o seu SG Strings, a sua corda definitiva. Distribuidor exclusivo Musical ISO. Já foram escritas muitas histórias da época em que os meninos engraxates eram engolidos pelo valetão. Guardo-as como boas lembranças da rua onde vivi. Todos os dias de manhã ia à escola e, ao retornar, pegava a pesada engraxadeira. Trabalhava muito, era a única forma de ajudar minha família. Bastava sentir o cheiro da terra molhada para que nós corrêssemos para o valetão. A chuva parecia uma cascata de chocolates. A água fresquinha misturava-se com a terra quente. O fim da história, não sei não, porque eu ainda vivo. E enquanto eu viver, as lembranças nunca vão terminar. Eu sou Kelly e escrevi esse texto baseado na vida de um ex-engraxate. Descubra o poder que as palavras têm. Participe da Olimpíada da Língua Portuguesa. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Oi, é o seu programa Só Saúde já chegando no seu final, hein? Nós já estamos há 1 hora aqui falando dos problemas do homem, né? De saúde do homem. Bom, e você sabe que aqui não tem doença. Esse programa não chama só doença. Então, você pode sim ficar comigo. Dr. Júlio Carvalho, urologista da Santa Casa, está aqui com a gente, esclarecendo as nossas dúvidas, né? Um montão de perguntas, e quando nós fomos para o intervalo, tinha uma briguinha aqui no chat entre a Débora e o Fer, porque o Fer tá super preocupado com aquele tal amigo dele que tem hormônio baixo, taxa de hormônio baixo, testosterona. E aí a Débora falou que é psicológico. Aí o Fer falou que ela é burra, que não é nada psicológico. Ela não é burra, não. A Débora é bem inteligente, viu, Fer? Como é que é? Doutor, é psicológico, é físico? Como é que é as duas coisas? A briga tá boa. O importante é assim, o hormônio masculino,
a testosterona está muito mais ligada à libido. Então, se ele é jovem, a parte circulatória dele, a parte de estímulo é muito grande. Então, ele pode ter ereções normais, ele pode ter relações normais e eventualmente, não ter uma importante interferência dessa baixa hormonal. Então, o hormônio masculino está muito relacionado, não tanto à ereção, mas sim à vontade, à libido. Então, ele pode ter uma ereção normal, um relacionamento sexual normal, porque ele é jovem, né? Então, está compensando essa alteração hormonal dele. Pode ser que daqui a um tempo ele venha a ter alguma coisa, pode ser que essa quantidade de hormônio para ele, como ele é jovem, é o suficiente para mantê-lo numa atividade sexual normal. Então, pode acontecer. Ele pode estar muito bem, não tem problema nenhum. Se isso estiver acontecendo, numa avaliação médica, nós não vamos repor hormônio. Se para ele essa quantidade de hormônio está fazendo com que ele tenha uma vida sexual, uma vida ativa normal, para que vai mexer, né? Então, isso é tudo muito importante, né? A gente não trata exame, a gente trata paciente. Então, se ele tiver uma atividade normal com essa quantidade, ótimo, vamos observando. Tá vendo? E não tem ele está preocupado se tem consequências sérias. Não tem consequências sérias. Não, precisa saber a causa, como que está e fazer um acompanhamento. E ele está dizendo também que essa apresentadora, ele fala, sou eu, é a Ofra brasileira. Olha, Deus te ouça, porque se eu ganhar 10% do que ela ganha, eu vou ficar milionária. Que é maravilha, viu? Bem que eu queria ser a Ofra. Bom, eu quero convidar você para ir ao meu site, ó. Meu site é o www.isabel com S, Vasconcelos com 2 Ls.com.br. Porque lá tem um monte de coisa interessante, tem um monte de vídeo para você assistir, tem programas de televisão meus passados e atuais, tem a Mulher do Dia, todo dia eu ponho uma mulher lá. Foto, biografia, uma mulher que fez alguma coisa, ou ela nasceu, morreu, ganhou prêmio, mas que fez uma diferença na história da humanidade. Então, todo dia eu tenho que escolher uma mulher, porque tá assim de mulher importante, viu? Você que pensa que a mulher não é importante, com toda a repressão que a mulher sofreu, ainda assim eu tenho dificuldade para escolher que mulher que eu vou pôr hoje, entendeu? E hoje no meu site já tá a mulher de amanhã, que é a Sandra Brea, que era uma atriz maravilhosa, que ficou esquecida, foi discriminada porque ela tinha AIDS. E ela lutou muito e ela morreu, no fim, de câncer do pulmão, mas também por causa da AIDS, porque aí o câncer é mais sério para quem tem AIDS, né? Então, é isso aí. Bom, eu quero agradecer muitíssimo, deixa eu ver se tem alguma pergunta ainda para fazer aqui dos nossos internautas. Não. Então, eu quero agradecer muitíssimo a presença do Dr. Júlio Carvalho aqui com a gente hoje, né? Foi super legal essa conversa, super esclarecedora. E quero dizer para você que quarta-feira tem mais Só Saúde, às 22 horas, aí, às 10 horas da noite. E nós vamos conversar com o professor Dário Birolini, que até outro dia, até ele fazer 70 anos, ele era o professor titular de cirurgia da USP. E ele é um cara maravilhoso e ele vai vir aqui para falar da história, da evolução e do futuro da cirurgia. Uma conversa maravilhosa lá na frente que você não pode perder. Então, eu vejo você na quarta-feira, 22 horas. Viu? Obrigado, doutor Júlio. Obrigado, Isabel. Um abraço para todos. Parabéns pelas perguntas. E se alguém quiser acessar o site, é www.garnet.com.br. Vai ter esclarecimento de muitas dúvidas em relação... Garnet, G-A-R-N-E-T mudo. Legal. Tá vendo? Estou à disposição já esclarece dúvidas. Obrigado Doutor, a vocês todos. Responde as suas perguntas no site também. Bom, então, para você, até quarta-feira, super domingo, seja feliz, a gente se vê. Tchau. Desde que eu nasci que ando adoentado, tenho o nariz um tanto avantajado. A minha cara é feia pra chuchu, mas o meu queixo até parece uma castanha de caju. Nerusca de I love you, mas é que a minha boca é rasgada demais. E sendo assim eu sou infeliz. Doutor, veja pra quanto sai uma intervenção no meu nariz.
expresso do além. Tinha uma mina passando mal, vagabundo esperando neném. De repente veio o caldo infernal, vomitaram no trem. Vomitaram no trem, ela só macarrão, uns pedacinhos de carne e uns pedaços de mel. Vomitaram no trem, vomitaram no trem, vomitaram no trem, vomitaram no trem. Aquele caldo fermentão começou a acertar, o pessoal não aguentou, começaram a vomitar. Vomitaram no trem, ela só macarrão, uns pedacinhos de carne e uns pedaços de pão. Vomitaram no trem, vomitaram no trem, vomitaram no trem, vomitaram no trem. O trem chegou na capital, perguntaram o que tem. Todo mundo passando mal, pois vomitaram no trem. Vomitaram no trem, ela só macarrão, uns pedacinhos de carne e uns pedaços de pão. Vomitaram no trem, vomitaram no trem, vomitaram no trem, vomitaram no trem. Acontece toda vez que eu fico apaixonado. Acontece toda vez que eu fico apaixonado. Existe uma parte da anatomia da gente que os médicos chamam de corpo cavernoso. É o tecido erétil de quando tá cheio de sangue, fica logo visível, fica mais volumoso. Mas parece que o sangue que enche tal tecido vem logo do cérebro, que fica um pouco perdido. Nem raciocina, mas tecido agora que dita, e a gente começa a agir de forma esquisita. O primeiro sintoma é uma leve bobeira. No momento seguinte, você já tá fazendo besteira. Você resolve ligar só pra dizer oi. Já era meu chapa quando você vai ver, já foi. Mas a gente nem liga, porque é tão gostoso. Nem tem importância fazer papel de bobo. É tudo culpa do corpo cavernoso. Então vamos nessa, eu quero tudo de novo. Acontece toda vez que eu fico apaixonado. Acontece toda vez que eu fico apaixonado. Nem é questão de ter a cabeça dura, é que a vida não tem graça sem nenhuma aventura. Eu meto a cara, eu faço e depois eu penso. Eu me declaro, eu troco juras de amor intenso. Às vezes brigo, às vezes fico selvagem, às vezes choro e sempre falo bobagem. Mas eu nem ligo, porque é tão gostoso. Tô indo nessa, vou fazer tudo de novo. Meu amor, não há saudade sem tristeza. Não há amor sem saudade. Eu te amo. Eu te amo mais do que ontem e menos do que amanhã. É a maior e a mais bonita história de amor que alguém possa viver. Eu sempre te amarei. Jamais te esquecerei. Gostaria de poder ficar com você para sempre.